A lógica orientada a eventos é uma técnica de programação que permite o desenvolvimento de jogos e aplicativos de forma mais intuitiva e eficiente, sem a necessidade de escrever um grande volume de código complexo. Essa abordagem é amplamente utilizada no Construct, uma ferramenta de desenvolvimento de jogos e aplicativos com uma interface gráfica intuitiva, que permite aos desenvolvedores definir eventos e condições para acionar ações específicas no jogo ou aplicativo. No Construct, a lógica orientada a eventos é implementada por meio da janela de eventos, que é uma das principais funcionalidades da plataforma. Essa janela permite aos desenvolvedores criar e editar eventos e ações associadas, definir condições que devem ser atendidas para que as ações sejam acionadas e organizar a sequência de eventos que ocorrem ao longo do jogo ou aplicativo. Cada evento no Construct pode ter várias condições que devem ser atendidas para que as ações associadas sejam acionadas. Essas condições podem variar de acordo com o evento e o contexto, mas geralmente se baseiam em variáveis, propriedades ou ações do jogo ou aplicativo. Por exemplo, é possível criar um evento que seja acionado quando o personagem do jogo colide com um objeto específico. Nas condições associadas a esse evento, pode ser que o personagem esteja na mesma posição que o objeto e que o objeto seja marcado como colidível. As ações associadas a esse evento podem ser reduzir a saúde do personagem ou fazer o objeto desaparecer. A lógica orientada a eventos no Construct permite que os desenvolvedores criem comportamentos complexos para os seus jogos e aplicativos, de forma mais fácil e intuitiva. Essa abordagem é particularmente útil para desenvolvedores iniciantes, que não possuem uma grande experiência em programação. Além disso, a organização em eventos e ações torna mais fácil para os desenvolvedores entenderem e modificarem o comportamento do jogo ou aplicativo, facilitando a manutenção e a evolução do projeto. A lógica orientada a eventos é uma abordagem poderosa para o desenvolvimento de jogos e aplicativos no Construct, que permite aos desenvolvedores criar comportamentos complexos de forma fácil e intuitiva, sem a necessidade de escrever um grande volume de códigos complexos. Se você está pensando em desenvolver um jogo ou aplicativo, a lógica orientada a eventos é uma técnica que você definitivamente deve considerar. A lógica orientada a eventos é uma abordagem essencial para quem deseja desenvolver jogos e aplicativos sem a necessidade de saber programação avançada. Essa abordagem se baseia em definir eventos e condições para acionar ações específicas no jogo ou aplicativo, tornando o desenvolvimento muito mais intuitivo e acessível. Para aqueles que não sabem programar, a lógica orientada a eventos é uma alternativa muito mais amigável para o desenvolvimento de jogos e aplicativos, permitindo que esses usuários criem comportamentos complexos sem a necessidade de escrever código complexo. Isso ocorre porque a lógica é organizada em eventos e ações, tornando mais fácil para os usuários entenderem e modificarem o comportamento do jogo ou aplicativo, mesmo sem conhecimentos avançados de programação. Dessa forma, a lógica orientada a eventos é uma ferramenta poderosa para permitir que os usuários sem conhecimentos avançados de programação possam desenvolver jogos e aplicativos de qualidade. Com essa abordagem, é possível criar projetos complexos e personalizados, sem a necessidade de aprender a escrever código do zero, tornando o desenvolvimento mais acessível e inclusivo. Eventos Construct. O Construct é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento de jogos e aplicativos que oferece uma ampla variedade de eventos para ajudar os desenvolvedores a criar comportamentos complexos sem a necessidade de programação avançada. Cada evento oferece uma funcionalidade específica, permitindo que os desenvolvedores criem jogos e aplicativos altamente personalizados. No Construct, o evento de colisão é uma das opções mais utilizadas pelos desenvolvedores para criar jogos e aplicativos interativos e realistas. Com ele, é possível definir ações específicas para quando dois objetos colidem em um jogo ou aplicativo. A colisão pode ocorrer entre diferentes tipos de objetos, como personagens, obstáculos e até mesmo itens. Ao criar um evento de colisão, é possível associar condições específicas para que as ações ocorram somente quando determinadas condições são atendidas. Por exemplo, em um jogo de plataforma, o personagem pode coletar uma moeda quando ele colide com ela, e a moeda está visível na tela. A utilização do evento de colisão permite criar jogos com física realista, como em jogos de corrida em que os carros se chocam e causam danos uns aos outros.
Esse evento é útil para criar interações complexas entre objetos, como em jogos de quebra-cabeça, em que o jogador precisa movimentar objetos para que eles colidam e abram caminho para o objetivo final. É importante ressaltar que o evento de colisão não se limita apenas a jogos. Ele também pode ser utilizado em aplicativos para criar interações complexas entre elementos da interface, como em aplicativos de edição de imagens, em que é possível arrastar e soltar objetos em determinadas áreas para aplicar efeitos específicos. O evento de colisão é uma ferramenta poderosa no Construct, que permite criar jogos e aplicativos interativos, realistas e com interações complexas entre objetos. Com sua utilização, os desenvolvedores podem criar experiências imersivas e envolventes para os seus usuários. O evento de teclas de entrada é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de jogos no Construct. Com ele, é possível criar eventos que disparam ações específicas quando o jogador pressiona ou solta uma tecla específica no teclado. Essa funcionalidade permite a criação de jogos com controles personalizados, adaptados às necessidades do jogo ou às preferências do jogador. Por exemplo, em um jogo de corrida, é possível configurar as teclas de seta para mover o carro do jogador para a esquerda ou direita, enquanto a barra de espaço pode ser usada para acelerar. Em um jogo de plataforma, as teclas de seta podem ser usadas para mover o personagem para a esquerda ou direita, enquanto a barra de espaço pode ser usada para pular. Além disso, o Construct também oferece a possibilidade de mapear teclas de entrada para funções específicas do jogo, permitindo a criação de controles mais complexos e personalizados. Por exemplo, é possível mapear uma tecla específica para um ataque especial ou uma habilidade única do personagem. O evento de teclas de entrada é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de jogos, permitindo assim que os desenvolvedores criem controles intuitivos e personalizados para os seus jogos. Com essa funcionalidade, é possível melhorar a experiência do jogador e tornar até mesmo o jogo mais imersivo e divertido. No Construct, além do evento de teclas de entrada, é possível também utilizar eventos de mouse para criar interações mais precisas e intuitivas em jogos e aplicativos. Esses eventos permitem detectar cliques no mouse, movimentos no cursor e até mesmo scroll do mouse, permitindo assim criar jogos com interações complexas e dinâmicas. Os eventos de mouse são particularmente úteis para jogos de estratégia em tempo real, onde a velocidade e a precisão das ações dos jogadores podem determinar o resultado do jogo. Por exemplo, um jogo de estratégia em que o jogador precisa construir e gerenciar uma cidade pode utilizar eventos de mouse para permitir a seleção de construções e movimentação de personagens. Os eventos de mouse também são importantes em jogos de simulação, onde o jogador precisa interagir com o ambiente virtual de maneira realista. Em um jogo de simulação de voo, por exemplo, os eventos de mouse podem ser usados para controlar o movimento da aeronave, permitindo assim que o jogador sinta-se mais imerso na experiência de pilotagem. Com os eventos de mouse disponíveis no Construct, os desenvolvedores podem criar jogos e aplicativos com interações mais precisas e intuitivas, proporcionando uma experiência mais envolvente e agradável para o jogador. Os eventos de cronômetro disponíveis no Construct são uma ferramenta muito útil para desenvolvedores que desejam criar jogos com uma progressão de tempo personalizada. Esses eventos permitem definir ações que serão acionadas após um determinado período de tempo, possibilitando a criação de temporizadores e cronômetros para o jogo ou aplicativo. Com esses eventos, os desenvolvedores podem criar mecânicas de jogo únicas e emocionantes, com desafios contra o tempo, competições entre jogadores e eventos que ocorrem em horários específicos do jogo. Além disso, os eventos de cronômetro são ideais para criar jogos que exigem que o jogador execute ações em um tempo limitado, como jogos de corrida ou jogos de quebra-cabeça. O Construct oferece a flexibilidade de personalizar o tempo do cronômetro de acordo com as necessidades do jogo, permitindo assim definir o tempo em milissegundos, segundos, minutos ou até mesmo horas. Essa variedade de opções possibilita que os desenvolvedores ajustem a velocidade do jogo ou do aplicativo de acordo com as necessidades do projeto. E por fim, os eventos de cronômetro são uma ferramenta essencial para manter a jogabilidade e dinâmica emocionante. Os desenvolvedores podem usá-los para criar desafios emocionantes e diferentes para os jogadores, garantindo assim que o jogo seja interessante e desafiador do início até o fim. Os eventos de som são uma parte importante do Construct, permitindo que os desenvolvedores criem efeitos sonoros personalizados para os seus jogos e aplicativos. O Construct oferece diversos eventos de som que podem ser acionados quando um som começa a tocar,
quando um som termina ou quando um som é pausado. Com esses eventos, os desenvolvedores podem adicionar trilhas sonoras emocionantes, efeitos sonoros realistas e outros elementos sonoros para tornar a experiência do jogo mais imersiva. Além disso, o Construct também oferece a capacidade de adicionar efeitos sonoros dinâmicos, que podem mudar de acordo com as condições do jogo. Por exemplo, é possível criar eventos de som que mudam o volume ou o tom de acordo com a posição do jogador na tela ou a ação que está sendo executada. Os eventos de som são especialmente úteis para jogos de ação e aventura, jogos de corrida e jogos de tiro, onde a experiência sonora pode fazer toda a diferença para a imersão do jogador no jogo. Com o Construct, os desenvolvedores têm a liberdade de criar e personalizar efeitos sonoros para as suas necessidades específicas. O evento de sistema é uma ferramenta poderosa no Construct para tornar o jogo ou aplicativo mais adaptável ao ambiente em que está sendo executado. Com a utilização desses eventos, os desenvolvedores podem criar respostas personalizadas a alterações no sistema operacional ou no hardware do dispositivo em que o jogo ou aplicativo está sendo executado. Por exemplo, é possível criar eventos que respondam ao redimensionamento da janela do aplicativo ou à alteração do idioma do sistema operacional. Essa flexibilidade permite que os desenvolvedores criem jogos e aplicativos que funcionem bem em uma ampla variedade de plataformas e configurações de sistema. Além disso, esses eventos podem ser usados para personalizar a interface do usuário do jogo ou aplicativo com base nas configurações do sistema, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e fácil de usar. Por exemplo, se um usuário estiver jogando em um dispositivo com tela sensível ao toque, a interface do usuário pode ser otimizada para o toque, com botões maiores e mais espaçados. O uso de eventos de sistema também pode melhorar a mecânica do jogo. Por exemplo, se o jogador mudar a resolução de tela, o evento de sistema pode ser usado para redimensionar a janela do jogo e ajustar a interface do usuário para que ela se encaixe corretamente. Além disso, a detecção de novos dispositivos de entrada, como um joystick ou gamepad, pode permitir a criação de controles personalizados para uma experiência de jogo mais imersiva e envolvente. O uso de eventos de sistema no Construct pode melhorar significativamente a flexibilidade e a adaptabilidade do seu projeto, permitindo que ele se adapte às necessidades e preferências do usuário. O Construct oferece uma ampla variedade de eventos para ajudar os desenvolvedores a criar jogos e aplicativos personalizados com facilidade. Cada evento oferece uma funcionalidade específica, permitindo que os desenvolvedores criem comportamentos complexos e personalizados em seus jogos e aplicativos com facilidade. Mecânicas com os eventos. Agora que já sabemos mais sobre os eventos e onde eles são utilizados, vamos apresentar mecânicas que podem ser implementadas aos jogos com os usos desses eventos. Existem diversas mecânicas de jogabilidade que podem ser criadas com o evento de colisão do Construct. Algumas delas incluem dano ao personagem. Quando o personagem colide com um objeto inimigo, é possível criar um evento que reduz a vida do personagem. Isso permite que o jogo tenha uma mecânica de combate, onde o jogador precisa evitar ser atingido pelos inimigos e, ao mesmo tempo, atacá-los. Objetos que desaparecem. Quando um objeto colide com outro, é possível criar um evento que faça um dos objetos desaparecer. Isso pode ser utilizado para criar puzzles, onde o jogador precisa empurrar objetos para construir caminhos ou ativar mecanismos. Saltos de plataforma. Quando o personagem colide com uma plataforma, é possível criar um evento que permita que o personagem salte. Isso é fundamental em jogos de plataforma, onde o jogador precisa saltar sobre obstáculos e chegar aos lugares mais altos. Destruir obstáculos. Quando o jogador colide com um obstáculo, é possível criar um evento que o destrua. Isso pode ser usado em jogos de corrida, onde o jogador precisa evitar obstáculos para chegar ao final da corrida. Outra mecânica que pode ser criada com um evento de colisão é a detecção de colisão de itens, onde o jogador precisa coletar itens no jogo e, ao entrar em contato com eles, o jogo detecta a colisão e adiciona o item à coleção do jogador. Isso pode ser usado em jogos de aventura e RPG, onde o jogador precisa coletar itens para avançar no jogo. Essas são apenas algumas das mecânicas de jogabilidade que podem ser criadas com o evento de colisão do Construct. A criatividade dos desenvolvedores pode levar a uma infinidade de possibilidades, tornando cada jogo único e interessante. Além disso, a combinação de eventos de colisão com outros eventos disponíveis no Construct
pode levar à criação de jogos ainda mais complexos e desafiadores para os jogadores. O evento de teclas de entrada do Construct é uma funcionalidade bastante útil para criar mecânicas de jogabilidade personalizadas em jogos. Através desse recurso, é possível criar diversos eventos que permitem ao jogador interagir com o jogo de diferentes maneiras. Movimentação do personagem. O uso de teclas de entrada permite criar eventos para detectar quando o jogador pressiona as teclas de movimentação, permitindo assim que o personagem se mova para frente, para trás, para os lados e pule. Essa mecânica é fundamental em jogos de plataforma e ação, onde o jogador precisa controlar o personagem para evitar obstáculos e enfrentar inimigos. Habilidades especiais. As teclas de entrada também podem ser usadas para criar eventos que ativem habilidades especiais, como saltos duplos, ataques especiais ou habilidades mágicas. Essa funcionalidade adiciona uma camada de complexidade ao jogo, permitindo que o jogador tenha mais opções de estratégia e combate. Seleções de itens. É possível criar eventos para detectar quando o jogador pressiona as teclas de seleção de itens, permitindo que ele mude entre diferentes armas ou itens no inventário. Essa mecânica é fundamental em jogos de RPG, onde o jogador precisa gerenciar seu inventário e usar diferentes itens em diferentes situações. Interatividade com o ambiente. As teclas de entrada também podem ser usadas para criar eventos que permitam ao jogador interagir com o ambiente, como abrir portas, empurrar objetos ou ativar mecanismos. Essa mecânica é fundamental em jogos de aventura e puzzle, onde o jogador precisa resolver enigmas e desafios para avançar no jogo. O evento do mouse no Construct é uma ferramenta muito útil para criar mecânicas de jogabilidade personalizadas em jogos. Vamos saber sobre algumas delas? Movimento de câmera. É possível criar eventos para detectar quando o jogador move o mouse, permitindo que a câmera do jogo siga o movimento do mouse. Isso é fundamental em jogos de estratégia, onde o jogador precisa visualizar diferentes áreas do jogo para tomar decisões. Apontar e atirar. O evento do mouse também pode ser usado para criar mecânicas de tiro, onde o jogador aponta e atira em inimigos ou objetos. Isso é fundamental em jogos de tiro em primeira pessoa e jogos de ação. Arrastar e soltar. É possível também criar eventos para detectar quando o jogador clica e arrasta objetos, permitindo que ele mova objetos pelo jogo. Isso pode ser usado em jogos de puzzle, onde o jogador precisa mover objetos para resolver quebra-cabeças. Menu interativo. O evento do mouse também pode ser usado para criar menus interativos, onde o jogador pode clicar em botões para navegar no jogo ou selecionar opções. Isso é fundamental em jogos de RPG e jogos de estratégia. Além dessas mecânicas, o evento do mouse também pode ser usado para criar mini-jogos, como jogos de memória ou quebra-cabeças, onde o jogador clica em objetos ou áreas específicas da tela. Também é possível criar mecânicas de interação com objetos no jogo, como abrir portas, acender luzes ou coletar itens, clicando neles com o mouse. O evento do mouse no Construct é uma ferramenta muito versátil e pode ser usado de várias maneiras diferentes para criar mecânicas de jogabilidade interessantes e únicas. A imaginação dos desenvolvedores é o limite. O temporizador é uma ferramenta muito útil no Construct para criar mecânicas de jogabilidade personalizadas em jogos. Limites de tempo. É possível criar eventos que ativam um temporizador e estabelecem um limite de tempo para que o jogador complete uma tarefa, como alcançar um objetivo ou resolver um quebra-cabeça. Isso adiciona uma camada de desafio ao jogo, tornando-o mais emocionante e engajador. Sequências de ação. O temporizador também pode ser usado para criar eventos que exigem que o jogador execute uma série de ações em um determinado tempo. Por exemplo, em um jogo de ritmo, o jogador deve pressionar as teclas corretas no tempo certo, que requer coordenação entre as mãos e os olhos. Eventos temporizados. É possível criar eventos que ocorrem automaticamente após um certo período de tempo, como a abertura de uma porta ou a liberação de um inimigo. Isso pode adicionar uma camada de imprevisibilidade ao jogo, tornando assim ele mais emocionante. O evento de som no Construct é uma ferramenta muito útil para criar mecânicas. Aqui estão algumas delas. Alertas sonoros. É possível criar eventos para reproduzir sons que alertam o jogador sobre algo importante que está acontecendo no jogo. Por exemplo, um som de alarme que pode ser usado para alertar o jogador sobre uma invasão inimiga.
Música de fundo. O evento de som também pode ser usado para adicionar música de fundo ao jogo, o que ajuda a criar uma atmosfera e o clima desejado pelo desenvolvedor. A música pode mudar dependendo da situação, como se tornar mais intensa durante uma batalha, por exemplo. Efeitos sonoros. É possível criar eventos para reproduzir efeitos sonoros que acompanham as ações do jogador, como o som de uma arma disparando ou o som de uma porta se abrindo. Isso ajuda a criar uma experiência mais imersiva para o jogador. Diálogos. O evento de som também pode ser usado para reproduzir diálogos entre os personagens do jogo. Isso pode ajudar a contar a história do jogo e desenvolver a personalidade dos personagens. O evento de sistema no Construct permite criar mecânicas de jogabilidade que respondem às ações do sistema operacional. O evento de sistema no Construct permite criar mecânicas de jogabilidade que respondem às ações do sistema operacional. Redimensionamento da janela. É possível criar eventos para detectar quando o jogador redimensiona a janela do jogo, permitindo que o jogo se adapte à nova resolução. Isso é fundamental para garantir que o jogo seja jogável em diferentes tamanhos de tela. Alteração do idioma. O evento de sistema também pode ser usado para criar jogos multilingües, onde o idioma do jogo pode mudar automaticamente com base no idioma do sistema operacional. Isso pode melhorar a acessibilidade do jogo para jogadores de diferentes países e regiões. Alteração das configurações do sistema. É possível criar eventos que respondam a alterações nas configurações do sistema, como ativação de modo de economia de energia. Isso pode permitir que o jogo ajuste a qualidade gráfica ou reduza o consumo de energia para adaptar ao modo de economia de energia. Esses são só alguns exemplos da funcionalidade desse programa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e até mais, pessoal! Tchau!